professores. Depois desse encontro, nós vamos trabalhar os conteúdos de educação ambiental direto com a escola, né, e auxiliando vocês nos projetos da escola e da comunidade. Então, esse processo todo de formação de professores, ele se deu para que fosse possível, né, essa preparação com conteúdo, com material, algumas tecnologias, e vocês, de posse dessas informações, então pudesse criar conteúdos também de educação ambiental que atendesse a característica, né, e o contexto social de cada uma das escolas em que vocês estão inseridos. Essa foi o grande objetivo, né, de fazer esse processo de 4 módulos de formação de professores com vocês. Daqui a pouco eu vou pedir que vocês abram um pouco a câmera só para a gente fazer um print, né, da tela, porque eu preciso disso para colocar no relatório, né, e aí se vocês puderem abrir para que o rosto de vocês apareça aqui, para eu fazer esse print, seria interessante, tá? De acordo com o que eu falei antes de ontem com vocês, a gente tem os temas da campanha, né, que entre eles está animais peçonhentos, que a gente trabalhou na quarta-feira, queimadas, né, e o tema de matas ciliares. Então, eu vou passar por esses temas, eu tenho folder aqui, vou passar, eu trouxe também alguns vídeos sobre esse tema, vou falar ainda um pouco sobre o projeto político-pedagógico de acordo com o que a gente tinha combinado, né, e aí a gente parte, então, para o nosso processo de encerramento. Hoje, especificamente hoje, quem conseguir entrar, eu gostaria que abrisse a câmera, falasse um pouco, fizesse uma avaliação desse processo de formação de professores que a gente vem fazendo desde junho do ano passado. Esse mês, e especificamente essa semana, está fazendo um ano, né, da primeira campanha de formação de do primeiro módulo de formação de professores. Então, de 4 em 4 meses, a gente faz um módulo, né, e a gente completou, então, a proposta dos 4 módulos que foi acordado com as secretarias de educação ainda no mês de fevereiro de 2020. Esses módulos, eles deveriam ter ocorrido presencialmente, mas logo depois, né, da nossa reunião e do nosso planejamento, a gente entrou nesse estágio de pandemia pela Covid-19. Então, a gente passou a trabalhar, teve que mudar totalmente o nosso plano e apresentar para o IBAMA, para que o IBAMA aceitasse que a gente fizesse de forma remota os nossos encontros. E aí, então, a gente passou a ter encontros telepresenciais para fazer essa formação de professores. O que eu me comprometi com o PBA, né, com o Plano Básico Ambiental e com a supervisão da ponte, foi de que no final do processo de educação ambiental, ou seja, no final do ano que vem, a gente ainda tem várias campanhas para cumprir, a gente vai fazer um grande encontro, que seria uma espécie de feira de troca de experiências de educação ambiental, e a gente reuniria os 2 municípios para fazer esse encontro, com palestras, com mini-cursos presenciais, né, com exposição de material. Eu acho que pode dar muito certo, porque eu vejo que vocês estão bem envolvidos com essa questão da educação ambiental. Então, eu vejo que a gente pode fazer muita coisa junto e depois fazer essa devolutiva para a comunidade, né, que eu chamo essa feira de troca como se fosse uma grande mostra, né, do que a gente realizou nesse período, de maneira distante ainda, né, de maneira dificultada, por conta da situação sanitária que nós estamos vivendo, mas, ao mesmo tempo, realizando o que a gente pôde realizar nesse período da melhor maneira possível. Eu vou passar, então, vou projetar aqui o folder e mostrar para vocês, e depois vou passar o vídeo para a gente fazer uns comentários sobre a questão da mata ciliar, inicialmente. Só um instante.
Então, esse é o material que a gente preparou para distribuir para vocês, né? Falando da importância das matas ciliares, e é o material da ponte sobre o Araguaia e seus acessos da rodovia. Esse material é um material de educação ambiental também, né? Mas também ele serve como uma espécie de material de comunicação social. Um instante. Aqui a gente traz um conceito, né, a importância da preservação das matas ciliares. O que é mata ciliar? É a vegetação existente nas margens dos rios, córregos, lagos, lagoas, olhos d'água, represas e nascentes. Também é conhecida como mata de galeria ou mata de várzea. Aí, na região de vocês, né, ainda tem espaços que ficam uma certa época do ano um pouco mais alagado, que seria uma mata próximo do que seria mata de várzea, que ocorre mais na Amazônia estrito sensu, né, quando a gente costuma falar, ou seja, mais na mata mesmo da floresta amazônica, mais para a região norte, né, norte do Pará, né, e a região mais alagada mesmo. E é uma região mais pantanosa, com característica de várzea, que grande parte do ano, né, essa mata, que seria a mata ciliar, fica alagada. E aí, na margem do rio Araguaia, né, só naquele período em que as chuvas são mais intensas, e aí essa floresta fica alagada. Mas a característica, né, e quando eu fiz a pesquisa para diagnosticar a situação ambiental, né, e a percepção ambiental dos moradores, dos professores, das escolas, eu levantei a percepção da população também com relação a essa vegetação de mata ciliar, que tipo de espécie tinha. Então, as pessoas me apontaram muito o murici, né, a goiaba, uma goiaba d'água, algumas espécies que ocorrem mais, o ingá, né? Então, eu levantei que o conhecimento da região, conhecimento da população, e a mais específico daqueles que moram na margem mesmo do rio, que estão ali comercializando, que habitam ali, era um conhecimento mais geral mesmo das espécies. Inclusive, eu busquei até identificar nessa conversa que eu tive, nesse diagnóstico, qual era o tipo de animal que eles costumavam avistar nessa margem. Alguns falaram cobra, outros falaram jacaré, a anta, né? Nomearam animais que usam o rio para beber água, né, para matar a sede. Então, o que acontece? O conhecimento não é um conhecimento muito específico daquele morador que está ali inserido. Como a nossa pesquisa não foi na zona rural, ela foi uma pesquisa que ocorreu só na zona urbana, então essa percepção deu mesmo, como eu falei, geral. As pessoas tinham informações gerais sobre o que seria essa mata ciliar e o tipo de animal que morava ali nas redondezas. Então, a mata ciliar, o seu nome vem do fato de serem muito importantes para a proteção dos cursos d'água, tais como os cílios são para os olhos. Então, como a gente costuma falar, aquela é a expressão já antiga, olho d'água, né, para nascente, a mata ciliar, né, mata ciliar, então a raiz da palavra vem de cílios, né, a proteção dos olhos. A preservação das matas ciliares garante a proteção de um dos principais recursos naturais, a água. Né? O que acontece com a destruição das matas ciliares? Aqui tem uma pequena imagem, né? Ausência de desmatamento, margens firmes. Ausência de assoreamento, curso d'água bem definido. Boa qualidade da água limpa, oxigenada e com temperatura ideal. Ecossistema equilibrado com boa variedade de fauna e flora. Rio com mata ciliar preservada, que está mostrando, e é bem interessante esse esquema, bem ilustrativo e bem educativo. Pedagogicamente, né, tem um bom resultado. Aí vem aqui, rio com mata ciliar degradada.
constante desmoronamento, não há sustentação para as margens. Destruição dos ecossistemas do leito e margens do rio. Baixa qualidade da água, sólidos suspensos, pouca oxigenação e aumento da temperatura. Nota-se o assoreamento do rio, detritos acumulados no leito. Então, o rio, e aí vocês veem isso acontecer constantemente, a formação de bancos de areia nesses rios, tanto no Araguaia quanto no Tocantins, vem aumentando, né? E quando eu fui fazer a pesquisa, alguns professores até reclamaram de que, alguns anos atrás, 3 ou 4, se eu não me engano, o rio baixou muito, assustadoramente. Então, isso também é um resultado da degradação da mata ciliar, né, da derrubada, né, e da ausência dela nas margens do rio. A preservação das matas ciliares promove o aumento da biodiversidade da região por meio da formação de corredores ecológicos, a melhoria da qualidade e a quantidade da água, reduzindo significativamente o assoreamento. Quais as funções da mata ciliar? Controlar a erosão, que é o desbarrancamento, né? Às vezes a gente chega na margem do rio e, assim, o rio está lá embaixo e tem um barranco imenso. Aquilo ali também é resultado, né, do desbarrancamento. E aí aquela terra, né, areia que vai saindo dali daquele desbarrancamento, ela vai para o leito do rio. Isso causa o assoreamento. Evitando com isso o acúmulo de areia no leito, assoreamento, que eu acabei de explicar. Reduzir os efeitos das enchentes, conservar a água dos rios sempre limpa e com mais abundância, principalmente na seca. Filtrar os possíveis resíduos de produtos químicos, como os agrotóxicos e fertilizantes. Fornecer alimentos para os peixes e demais organismos da fauna e da flora. Servir como habitat para a fauna e flora. O que acontece? Com o leito do rio mais raso, quando vem o período de chuva, a enchente ela vai ocasionar alagamentos nas áreas residenciais, provavelmente, né? E aí, por quê? Porque o leito está mais raso, né? A tendência é se estender esse perímetro de leito de rio no período chuvoso. Então, a água acaba invadindo locais que normalmente ela não invadiria se ela tivesse um leito mais profundo. Aqui está perguntando se as matas ciliares podem ser desmatadas, no próprio folder. Devido à sua importância, as matas ciliares são consideradas áreas de preservação permanente e são protegidas por lei. Dessa forma, as matas ciliares não podem ser desmatadas sem a devida autorização do órgão ambiental competente, sob pena de multa ou até mesmo de prisão. Então, a legislação ambiental, com relação à lei de recurso hídrico, né, ela traz toda essa delimitação de área de preservação permanente, né, que são as APPs, e as matas ciliares estão dentro dessa legislação, e ela é muito rigorosa com relação ao cumprimento da lei, né, relativo às matas ciliares. Aqui traz um esquemazinho mostrando, né, um desenho de dimensões exigidas por lei para as faixas de mata ciliar, nascente com 50 metros, né, mata ciliar 30 metros. Largura do rio menor que 10 metros, mas mata ciliar também 30 metros. 10 a 50 metros, mata ciliar 50 metros, 50 a 200 metros, mata ciliar 100 metros, 200 metros a 600 metros, mata ciliar 200, acima de 600, mata ciliar 500 metros. Então, esse folder é muito educativo. Se vocês puderem adquirir depois para ficar como material, até para vocês usarem nas aulas das aulas de ciências, né? Nas aulas, olha, quando você tem um esqueminha desse aqui, dá para usar até na aula de matemática, na aula de produção textual, né? Então, tem várias. No conceito de interdisciplinaridade, você pode usar esse material para produzir discurso, né? E
e fomentar outro tipo de projeto utilizando esse folder. Ele vai ficar disponível, a gente vai entregar nas secretarias, quem quiser adquirir, tá? E vai ser distribuído também para a população. Agora eu vou voltar e, em seguida, eu vou passar um vídeo para vocês sobre a mata ciliar. Eu peguei 2 vídeos super interessantes, um bem curtinho, de 1 minuto e pouco, e outro maior, mostrando um trabalho de São Paulo. Deixa eu ver se no chat tem alguém falando, né? O Francivaldo falou que na região observamos que muitas nascentes de igarapés estão sem essa proteção de mata, florestas e em suas margens. Eu trouxe um vídeo, inclusive, de uma escola, né? Na verdade, esse vídeo não é de São Paulo, o de mata ciliar. Eu trouxe um vídeo de uma escola com um processo de reflorestamento de mata ciliar, né? A escola mesmo fez o projeto junto com a população e os alunos ajudaram a plantar, né? E com todo um conceito, assessoria técnica e tudo mais, da maneira correta, usando as espécies nativas da região, porque não adianta muito você trazer outro tipo de espécie, porque você vai alterar aquele bioma, você vai ocasionar, às vezes, até prejuízos ambientais sérios, porque o bioma está ali, aquele tipo de bioma está ali, ele tem um sentido, então tem toda outra vegetação, né, em volta das espécies maiores, tem todo um tipo de fauna afeita aquele espaço ali, né? Então, não adianta você trazer, agora eu vou reflorestar, vou botar um bocado de eucalipto aqui, não vai dar certo, gente. Então, tem que ser feito um estudo, um diagnóstico para saber quais são as espécies nativas, isso já até tem, porque eu não sei no estado do Pará, não posso dizer com categoria agora, mas aqui no estado do Tocantins tem o Atlas Florestal. Então, esse Atlas Florestal, ele te dá todas as informações do tipo de fisionomia vegetal que tem no estado, né? Então, essa fisionomia vegetal vai me dizer na margem do rio Tocantins, que tipo de vegetação tem, quais são as espécies, pelo nome científico e o nome vulgar, né? Que o nome popular. E na margem do rio Araguaia, vai me dar toda a fisionomia vegetal da margem do Araguaia. Então, é super importante você estar de posse também dessas informações, ter essa curiosidade. Eu vou trabalhar o conteúdo de ciência e falar sobre mata ciliar. Vamos buscar aqui na internet o Atlas Florestal do Pará, o Atlas Florestal do Tocantins, e ele vai me dar essas informações. É super importante isso. A Elizabeth está dizendo que no estado do Tocantins, ou do Pará, né, em São Geraldo, pode ser trabalhado também as disciplinas de estudos amazônicos. E em Xambioá também, Elizabeth, por quê? Porque está numa área de transição e nós estamos dentro do que a gente legalmente entende por Amazônia Legal. Então, pode e deve ser trabalhado os estudos amazônicos e que tem bastante material também. Precisamos reflorestar urgentemente as nascentes e margens dos igarapés, lagos e rios. Exatamente. Isso, gente, é qualidade de vida, tá? E ainda preservar onde tem mata, sim, fazer todo um plano. E hoje à tarde eu vou falar sobre zoneamento urbano para São Geraldo, né? Quem quiser participar, depois eu posso mandar o link no grupo, né? E a gente vai falar justamente da importância dessas zonas. É muito importante que vocês entendam que essa zona entre urbano e rural, né, e a parte habitada e a parte preservada precisa ser mantida por uma questão também de qualidade de vida, tá? Vou passar o vídeo para vocês agora. Eu vou fechar aqui a câmera e o. Peraí. Deixa eu voltar aqui para fechar a câmera e o áudio.
O programa Nascentes do Governo do Estado de São Paulo é a maior iniciativa lançada pelo poder público para manter e recuperar as matas ciliares, que é a vegetação que cresce às margens de nascentes, rios, lagos, córregos e represas. Elas ajudam a limpar e a proteger as nossas águas. Sou Paulo Oliveira e você está assistindo o Minuto Ambiental. Cuidar das nascentes é fundamental para a preservação das matas ciliares e o entorno das bacias hidrográficas. Conserva o solo, garante a infiltração e o armazenamento de água. A mata ciliar contribui com a quantidade e qualidade de água disponível. Retém os sedimentos, os nutrientes carregados pelas chuvas e parte dos poluentes químicos, evitando a contaminação das águas. É preciso parar a sua ocupação, pois sem a mata ciliar, os deslizamentos e a poluição vão aumentar. Além disso, as margens dos rios atuam como corredores ecológicos, ligando fragmentos florestais próximos, servindo de passagem aos animais, fornecendo abrigo, alimentação, permitindo sua reprodução e garantindo recursos. Vocês viram, né, que num vídeo rápido ele falou exatamente o que eu já tinha falado para vocês e o que está no folder, né? A importância fundamental das matas ciliares, né? Para a preservação da vida, né? Para, inclusive, a conservação da água nos níveis que a gente tem hoje, a água potável, e das espécies animais que vivem e se alimentam daquela vegetação que está ali na mata ciliar, que está ali na margem dos rios, e também que se alimenta dessa conexão que é criada entre água e vegetação, que é uma conexão fundamental, inclusive, para a questão climática. Eu vou buscar outro vídeo, que ele é um pouquinho maior, ele acho que dá uns 5 minutos, se eu não me engano, que fala de um processo de educação ambiental utilizando, né, a mata ciliar como exemplo. Vou parar aqui e deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat, O Francivaldo está falando que se precisar de mudas de plantas e sementes, nós aqui das aldeias indígenas Suruí, Aiecauara, eu acho que é assim, temos viveiros de plantas, cupuaçu, açaí, pau preto, ipê, entre outros. Exatamente, gente. Essa troca, inclusive, entre comunidades indígenas, né, e quilombolas que estão no entorno e que são capazes de trazer todo esse conhecimento tradicional também sobre a mata, é fundamental. É daí que a gente, no anterior, a gente falou da importância de se estabelecer essas trocas na hora de preparar o nosso projeto político-pedagógico, né? Essa troca, ela é uma troca que enriquece o seu processo, que alimenta e fideliza, só para usar um termo do marketing, fideliza o seu processo no sentido de que você, ao poder contar com esse conhecimento, que já é um conhecimento estabelecido, fortalecido, e justificado, que é o conhecimento das comunidades indígenas, você garante o sucesso do seu projeto. Porque eles estão ali, né, não se sabe nem dizer quantos milhares, centenas de milhares de anos, né, como população, habitando aquele espaço, reproduzindo naquele espaço e respeitando aquele espaço, mantendo ele como ele está. Então, o que acontece? A importância de se utilizar esse conhecimento e fazer essa troca é muito, muito rica, tá? Essa possibilidade. Agora eu vou passar o vídeo, tá? Só um instante.
Hoje é um dia especial para essa turma aí. São alunos da Escola de Educação Básica Adolfo Silveira, do município de Paraíso, no extremo oeste de Santa Catarina. Os 316 alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio querem fazer de sua região um lugar de muito verde, com animais silvestres, água limpa e de qualidade. Para isso, mãos na terra. É hora de revitalizar e recuperar o Rio das Flores, que, se depender deles, estará sempre com as margens floridas, de espécies nativas e frutíferas. Hoje é dia de fazer o plantio da tão importante mata ciliar. A mata ciliar traz vida para as margens dos rios. Aqui nós ouvimos pássaros cantando, encontramos abelhas, borboletas, muitos frutos, abrigo para os animais. No município de Paraíso, no extremo oeste catarinense, mais de 30 quilômetros de extensão foram revitalizados com mata ciliar e transformados num verdadeiro paraíso para as espécies vegetais e animais. Há mais de 10 anos, os alunos vêm fazendo o plantio de mata ciliar. Água, a Flor da Vida, é o nome do projeto de revitalização do Rio das Flores. Mas outras atividades também são desenvolvidas. Nós fizemos visitas, então, em todas as propriedades que margeiam o Rio das Flores, numa espécie de diagnóstico para saber a situação que a gente tinha e o que a gente precisava fazer também. A partir daí, então, nós fizemos um seminário de apresentação desses resultados e a partir desse seminário, então, foram feitos alguns encaminhamentos. Entre estes que a gente precisava coletar o material reciclável das comunidades do interior para evitar que esse lixo ficava acumulado no ambiente e fosse para dentro do rio. Além disso, também a gente envolveu a população das cidades, onde a gente convidou para o seminário e discutíamos da possibilidade de criação de um projeto de lei para a eliminação das sacolas plásticas, então, de circulação. Na escola, professores e alunos recebem instruções sobre como produzir as mudas. O extensionista social da EPAGRE, Carlos Ayrton Paganini, está sempre por perto. Orienta, ajuda, articula para que cada vez mais Paraíso se orgulhe de suas matas ciliares. Muitas conquistas já nessa área ambiental, né, Carlos? Com certeza, né? É um histórico, assim, bastante grande, né? Isso já há vários anos, né? A gente vem planejando isso e trabalhando, né? E com muita parceria. E realmente as conquistas, elas estão ligadas ao fator ambiental, né? Porque a EPAGRE é uma empresa que tem essa visão holística muito interessante, né? De trabalhar o tripé, né? Social, ambiental, econômico, né? E não pode ser diferente. Eu, como extensionista social, né? E preservo muito esse pensamento, né? De que nós temos que valorizar o meio ambiente, né? Produzir é extremamente importante, mas produzir com bom senso, produzir com uma visão diferenciada, né? De que o meio ambiente também é uma riqueza, né? Bastante grande. E é isso que a gente tem notado, né? Com o passar do tempo, assim, a consciência, né, das pessoas, dos produtores, né, os ribeirinhos, com relação a esse projeto que a gente vem desenvolvendo. Muitos parceiros estão engajados no projeto. É o caso do Sicob, o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil. A cooperativa entende que, se nós preservarmos a água, preservamos a vida, em primeiro lugar, preservamos a possibilidade das pessoas continuarem no lugar, isso se chama perenização. Então a escola vai estar aqui, a cidade vai desenvolver, a produção vai continuar, que é muito importante para aquecer o ciclo econômico, e a cooperativa. Tinha animal que não aparecia, hoje tem os animais silvestres aparecendo, espécie de ave. A natureza é um ganho da propriedade também, que eu crio a abelha, eu ganho com isso também, né? Então tem muita coisa, né? Porque a natureza está voltando linda, bonita, né? Olha, nós já estamos desde muito tempo, né?
sempre plantando muitas árvores, né, nas margens do rio. Nós já fizemos ações dentro do município, perto do Arroio Pinheiro, que corre no meio do município, e já tivemos ações em vários afluentes e também distribuímos várias espécies de mudas nativas para a população. Bem, vocês viram que é possível, né, fazer uma ação envolvendo comunidade, envolvendo empresas, né? O Sicombe é um banco de cooperativa, inclusive ele tem aqui no estado do Tocantins também, eu não sei como está, mas deve ter no Pará também, porque é da Central de Cooperativas do Brasil, né? E então esse banco ele apoia algumas atividades de comunidades. E aí, nesse caso, está apoiou o projeto de reflorestamento das matas ciliares. Isso é muito importante. E quando vocês conversavam comigo na quarta-feira, vocês conversavam também me perguntando da possibilidade de que as empresas instaladas na área de vocês tivessem ações de corresponsabilização, né? Esse tipo de ação é uma ação que pode ser desenvolvida envolvendo escola, município, né? Gestão municipal de meio ambiente, Secretaria de Educação e as escolas e as empresas, né? Então, é muito importante que vocês também façam esse mapeamento das instituições que estão instaladas e que têm esse perfil. Vocês, sobretudo São Geraldo, está aí na área de parque, né? Então, essas ações, elas são ações que são necessárias e corriqueiras, inclusive, né, de fazer plantio de muda, né, de reparar a área degradada, de fazer ações de preservação de nascentes, né, que estão dentro da área do parque. E aí, isso também é um processo de educação ambiental. Isso precisa estar no projeto político-pedagógico, porque o projeto político-pedagógico, ele se alimenta dessa realidade, da realidade de vocês, tá? Agora eu vou passar um pouco para o material de queimada, né? A gente também tem um folder, né? A gente está no início do processo do período seco na região. Esse período seco, ele acarreta, assim, uma quantidade muito grande de focos de incêndio, alguns provocados, né? E grande parte, na verdade, provocado, e não só resultado do período seco. Então, é muito importante que a escola também se envolva com essa discussão, né? Que a escola ela esteja atenta para essa sazonalidade do processo de queimada. Então, todo ano acontece queimadas na região. Então, todo ano eu preciso também me munir de informações e descobrir maneiras, estratégias para combater esse mal, porque as queimadas, ele acaba se constituindo um prejuízo ambiental muito grande para a fauna, flora, para o clima como um todo, porque a gente tem, por exemplo, no Brasil, a quantidade de emissões de gases poluentes, grande parte dele, né, a nossa contribuição para o desaparecimento da camada de ozônio, né, pelos gases de efeito estufa, se dá pelas queimadas. O Brasil é um grande contribuinte com esses gases de efeito estufa, né, que são resultados das queimadas pela eliminação de gases na atmosfera. Eu vou, então, abrir o folder, né, para a gente dar uma olhada como ele está e, a partir das informações também dele, discutir um pouco. Deixa eu procurar aqui o folder. Fauna e flora e as queimadas. Vou compartilhar com vocês. Aqui traz, né, um trechinho de um material que a gente já tinha feito em matéria de diagnóstico, até colocamos na cartilha também, né, que a fauna no Rio Araguaia está inserida na bacia amazônica, que possui
a mais espetacular fauna do planeta, né? Incluindo felinos, roedores, aves, quelônios e primatas. Sua bacia hidrográfica possui a maior diversidade de peixes do mundo, entre 2.500 e 3.000 espécies. Destas, jaú, surubim, cachorro, matrixã, piranha e tambaqui são alguns dos mais representativos e conhecidos. Na Amazônia vive 1.300 espécies de pássaros e 300 de mamíferos. No total, a fauna da região totaliza mais de 2 milhões de espécies, muitas das quais encontradas apenas na região, que é o que a gente chama de endêmico, né? Ou seja, só ocorre naquela região. Xambioá e São Geraldo do Araguaia se localizam em uma área considerada de transição entre o Cerrado brasileiro e a floresta amazônica, o que confere-lhes características específicas quanto à fauna e à flora, né? Então, gente, a importância dos dois municípios, primeiro por estarem na margem do rio, um dos maiores contribuintes da bacia amazônica, né? E segundo, por também estarem nessa região super representativa desses dois biomas, que é uma área de transição, que deve ser considerada e conservada, sob pena da gente perder parte da diversidade, da biodiversidade existente também nos dois biomas. Tem espécies animais e vegetais que só ocorrem aí nessa área de transição, que não tem no cerrado de fato, né, que é o cerrado estrito sensu que a gente chama, e que não tem também na floresta amazônica de fato, né? Então, só ocorre nesse trecho em que vocês estão inseridos. A fauna do cerrado é pouco conhecida, contudo apresenta uma variedade de espécies animais com destaques para o grupo de insetos, há cerca de 837 espécies de aves, 27 delas endêmicas, ou seja, só ocorre aí, 185 espécies de répteis, 24 endêmicas, 194 espécies de mamíferos, 19 endêmicas, e 150 espécies de anfíbios, 45 endêmicas. Estudos apontam para a existência de 14.425 espécies de invertebrados no cerrado. Então, olha só a riqueza que a gente possui. Olha só o tamanho dessa riqueza. É incalculável. Só que depende do cuidado que a gente também tem que dispensar para evitar queimada, para evitar desmatamento exagerado e desnecessário. Aqui tem uns exemplos, né, da fauna: ema, siriema, tucano, lobo-guará, jararaca, tamanduá-bandeira, veado campeiro, onça-pintada, que são, inclusive, a gente chama isso aqui de mastofauna, que é uma fauna maior, né, de mamífero. E de alguns mamíferos, né? Aqui também tem outros que não são, então são aves. Flora. O cerrado é considerado um dos biomas de maior biodiversidade. A vegetação é bastante diversificada, abrangendo formas campestres, como os campos limpos, e a formação florestais densas, como os cerradões, que é o que eu falei para vocês. Há nesse bioma 11 principais tipos de vegetação, segundo o Ministério do Meio Ambiente. Distúrbios nos referidos campos limpos e cerradões. Distribuídos, desculpem. Essa diversidade no aspecto da vegetação está relacionada à extensão e às características predominantes do solo, clima e relevo. O cerrado abriga aproximadamente 11.627 espécies de plantas nativas, sendo que desse total, cerca de 4.400 são endêmicas. Existem apenas nesse bioma a espécie de plantas arbóreas, herbáceas, arbutivas e cipós. As principais cores encontradas, esse bioma, são os tons de verde, amarelo e marrom, devido à descoloração sofrida dada a intensa radiação solar. Vejam que as informações, inclusive, são cromáticas, informações de cores. A importância dessas informações, elas são muito, muito importantes para o processo de educação, gente. Muito importante. Que a população conheça o local em que ela está inserida, né, conheça a relevância desse local para a manutenção da vida no planeta, e isso se dá a partir do processo de educação. Algumas espécies apresentam troncos tortuosos, grossos, podendo alcançar até 20 metros de altura, as raízes podem atingir até 15 metros de profundidade, e aí vai seguindo caracterizações da flora desse bioma. Exemplos da flora do cerrado: pequizeiro, aroeira, copaíba, pau-terra, angico e babatimão.
queimadas e o ecossistema. As queimadas correspondem a uma das técnicas agrícolas mais primitivas da história do homem. No Brasil, há registro da utilização das queimadas desde o período colonial, quando já era usada para retirada da cobertura vegetal original antes do plantio ou formação de pastagem. Então, é uma técnica agrícola que é usada até hoje, né? A gente passa, às vezes, por locais em que ocorreram desmatamento para colocar capim, né, para pecuária. E, às vezes, extensões muito grandes de mata são derrubadas. Gente, a idade daquelas espécies, a idade daquelas árvores, o tempo que a terra, né, levou para aquela formação vegetal é incalculável. Financeiramente não tem praticamente como calcular, mas já existe, inclusive, uma possibilidade de cálculo que chama valoração ambiental. Por meio dessa valoração, você chega a equações matemáticas que te dão um valor aproximado, né, monetariamente falando. A ecologia evita um pouco essa a palavra, né? Evita dar valor monetário à natureza. Por quê? Porque a ecologia compreende que a natureza não tem valor monetário, né? É incalculável esse valor. Não tem como você calcular todos os aspectos envolvidos na formação de um ecossistema. Então, se evita, mas existem meios de fazer que a economia, né, a economia ambiental já encontrou esses meios. Considerando apenas os aspectos da retirada da vegetação original, as queimadas provocam alteração no equilíbrio dos ecossistemas das mais distintas paisagens, uma vez que impacta diretamente na manutenção da fauna, na circulação de águas superficiais e subterrâneas, nas condições de temperatura e umidade, na liberação de vapor de água na atmosfera. Então, vejam que são vários os prejuízos ocasionados pela queimada. Às vezes, a gente não tem condição, no momento em que está ocorrendo, de dimensionar isso, mas o tempo, ele está comprovando. Inclusive, mudanças no regime de chuva, né? E diminuição de águas subterrâneas, superficiais e subterrâneas. A temperatura, a umidade relativa do ar, tudo isso é afetado, em consequência, a saúde coletiva, a saúde das pessoas. Se a saúde das pessoas é afetada por esse processo, imagina a saúde da fauna existente no bioma desse. Outras consequências preocupantes podem decorrer das queimadas: diminuição da biodiversidade, emissão de gases poluentes da atmosfera, piorando a qualidade do ar, aumento das doenças respiratórias em razão dos gases e partículas nocivas, danos ao patrimônio público e privado, cercas, casas, redes de energia elétrica, agravamento do aquecimento global, contribuindo para a elevação da temperatura, diminuição da fertilidade do solo, que perde matéria orgânica e umidade, intensificação da erosão nas áreas atingidas pelo fogo. Então, são vários os prejuízos ambientais e econômicos. Quando eu falo econômico, gente, eu não estou dissociando, porque a gente vive, produz, reproduz no meio, né, no meio ambiente. Então, é necessário que a gente também se enxergue parte desse ambiente. Nós somos parte, o nosso organismo é parte desse grande organismo vivo que é o ambiente, que é o meio ambiente, que é a natureza. Então, quando eu falo de danos, inclusive materiais, eu estou também dimensionando dentro dessa perspectiva de que tudo ocorre dentro do meio ambiente. E não tem fora dele. Não existe maneira de você pensar fora. Aqui traz, então, as práticas de preservação de prevenção do fogo, né, em áreas de cerrado. A seguir são sugeridas práticas para a preservação das queimadas. Em caso de solicitar autorização para queima controlada, utilizar somente nos casos previstos em lei e cumprir as exigências do órgão. Adotar medidas de prevenção dos remanescentes de vegetação nativa, de reserva legal, áreas de preservação permanente, manter aceiros em grande pastagem, manter em alerta brigadas de combate a incêndios treinadas e de disponibilizar caminhão-pipa para reduzir riscos de incêndio.
nem todo mundo tem condição de acessar esses recursos para para prevenção do fogo. Então, é necessário que se evite o uso do fogo a qualquer custo. Esse folder, gente, ele vai ser distribuído também nas secretarias de educação, vai ser distribuído para a população nas blitz educativas de educação ambiental na Balsa, ali pelo Porto da Balsa e no comércio, né? O cuidado com todos, levando em consideração todos os protocolos de contaminação para se evitar a contaminação Covid-19, né? A gente faz esse trabalho ainda de blitz educativa no perímetro da Balsa, né? E no comércio em Xambioá e em São Geraldo, tá? Então, material que vai ficar disponível, que vocês podem utilizar também nas disciplinas de vocês. Vou parar e depois a gente passa para o vídeo, que é um vídeo falando da perspectiva, inclusive, de combate às queimadas, ainda esse ano. E ninguém quis perguntar mais nada, né? Aqui, todos acompanhando. Gente, se vocês sentirem necessidade de falar, de dar alguma informação, trazer, acrescentar alguma coisa, fazer alguma crítica, vocês podem abrir o microfone e falar, tá bom? Isso é uma oficina. Tentando de todo jeito fazer uma oficina, né? Mas acaba sendo uma palestra mesmo, porque essa modalidade AD, a interação ainda é um pouco difícil. Eu vou buscar o vídeo agora, vou fechar aqui a câmera e o áudio para trazer o vídeo para vocês. Que afligiram o governo, a sociedade e os ambientes. Um dos problemas que afligiram o governo, a sociedade e os ambientalistas em suas diversas ramificações foi o do enfrentamento dos incêndios florestais no Brasil. Em setembro, a Comissão Externa de Enfrentamento às Queimadas nos Biomas Brasileiros definiu o Pantanal como o primeiro bioma a ser analisado. A comissão abre 2021 com 2 seminários, em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul. A opção pelo Pantanal como primeiro trabalho foi em função da calamidade nunca vista que as queimadas provocaram, tendo sido 10 vezes maior em 2020 do que toda a área devastada no Pantanal entre 2000 e 2018. Segundo um relatório de 300 páginas produzido pela parlamentar que coordena a comissão externa, os incêndios no Pantanal foram causados não apenas pelas condições climáticas, evidenciadas pelo aumento da seca e da falta de chuvas, mas também das ações humanas criminosas e as condutas estatais consideradas questionáveis. Após ouvir em 13 audiências todos que vivem no Pantanal, que pesquisam sobre o Pantanal, a gente fez muitas orientações para o poder público de uma forma geral. Primeiro, levando altamente em consideração as informações do INPE, da ANA, das universidades, da Embrapa, que mostram que nós estamos numa mudança climática do mundo, que nós estamos vivendo um tempo mais seco de nossa história, a maior escassez de chuvas, e é preciso o governo interferir nessas questões com projetos sérios. Na avaliação de Carlos Nobre, pesquisador do INPE e considerado o maior especialista em mudanças climáticas do país, o relatório produzido pela comissão externa precisa ser rapidamente implementado. As sugestões do relatório da comissão externa da Câmara dos Deputados para enfrentamento das queimadas no país, em especial, esse relatório trata do Pantanal, elas são todas importantes, são válidas, recomendações ao Poder Executivo, ao TCU, recomendações também de mudanças do marco legal para proteger os biomas
brasileiros. São todas recomendações muito importantes e elas vão na direção de que nós temos que reconhecer que as mudanças climáticas tornam o risco aos biomas brasileiros do fogo muito maior do que era no passado. Então, nós temos que agir com muita rapidez, adaptar o marco legal, exigir muito mais efetividade no cumprimento da lei, que praticamente todas as queimadas são ilegais. A fiscalização deve ser muito mais efetiva e eficaz, o que não tem acontecido no Brasil, principalmente nos últimos anos. A comissão externa deverá se concentrar também na análise do bioma da Amazônia, onde existe o risco de se transformar a floresta tropical numa savana em função da perda de mata causada por incêndios, desmatamento e mudanças no uso da terra. Outras fontes de preocupação da comissão externa são os biomas Pampa, Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga, que sofreram nos últimos anos grandes devastações. 2021 já iniciaremos debruçados sobre a questão dos biomas brasileiros. A comissão externa não terá férias, não terá folga. Nós já estamos encaminhando o ano de 2021. A Amazônia vai ser sempre fruto de nossas preocupações. O INPE vem demonstrando um aumento de focos de calor em toda a Amazônia. E sabemos que o equilíbrio do clima do mundo depende da área amazônica no Brasil. Por isso, com certeza, vamos nos debruçar sobre essa questão. Vamos trabalhar muito para que os sinais invertidos emitidos pelo governo federal não continuem gerando polêmica em nosso país, para que as pessoas desinformadas continuem ateando fogo em nossos biomas. A Amazônia vai ser sempre a nossa preocupação, mas estaremos debruçados sobre a crise hídrica, sobre o que vai causar no Pantanal a continuidade da crise hídrica. Por isso, nos debruçaremos também fortemente sobre o bioma cerrado. Nos últimos anos, nas últimas décadas, de fato, nos últimos 50 anos, os biomas mais afetados, mais devastados e desmatados do Brasil são o Cerrado e a floresta amazônica. Nós já desmatamos um pouco acima de 50% do Cerrado e 20% da Amazônia foi desmatada completamente e há uma grande área, cerca de 8% da floresta amazônica bastante degradada. E isso foi muito em função do modelo desenvolvimentista que o governo militar do Brasil adotou no final dos anos 60, nos anos 70. Era um modelo que não enxergava qualquer valor na nossa imensa biodiversidade, era um modelo que via a floresta como um obstáculo ao desenvolvimento. Então essa é a razão que de fato, quando nós olhamos, esse é um modelo que sempre prevaleceu no Brasil, desde que os portugueses aqui chegaram. Os indígenas que chegaram há 12 mil anos na Amazônia, e no que é hoje o território brasileiro, eles mantiveram os biomas que lhes davam sustento, que lhes davam a qualidade de vida. E nós, os colonizadores portugueses, vieram com uma ideia de agricultura, de pecuária da Península Ibérica, que não tinha nada a ver com o tipo de bioma, de ecossistema do Brasil. Então, vocês viram aí que há toda uma preocupação institucional, inclusive, porque ano passado a gente teve níveis altíssimos de queimada em todos os biomas brasileiros. Né? Inclusive, existe esse estudo, né, feito por uma comissão externa, que não é uma comissão só, não é uma comissão do governo propriamente dita, é uma comissão das instituições que combatem, né, os riscos ambientais, que combatem todo o prejuízo ambiental que a sociedade possa provocar. E aí, essa comissão elaborou esse documento, e aí vocês viram um documento de mais de 300 páginas, só com referência ao Pantanal, né? E
essas pessoas, essa comissão, ela está com uma preocupação muito grande para o período seco de 2021. Então, esse vídeo foi gravado agora, já no início do ano, né, e já com uma preocupação para 2021, para que a gente evite o máximo a queimada. Alguém levantou a mão? Quem levantou a mão pode falar. Coordenadora do campo da CEMED, São Geraldo. Bom dia a todos. Analisando aí a questão, né, que está se referindo às queimadas, então, observa-se que no momento, nessa semana mesmo, nós estamos tendo, né, focos de incêndio na Serra das Andorinhas, e a prefeitura, né, o prefeito acionou, né, a brigada de bombeiro de Marabá para poder ajudar, né, nessa questão. E como a professora Juliette está falando, né, esses focos, às vezes, né, a maioria das vezes é uma ação humana, às vezes inocente, a pessoa vai fazer uma limpeza do quintal, né, ali do lixo, e acaba, né, se estendendo. Então, a Serra das Andorinhas, todo ano nós temos, né, esse grande problema, porque tem a questão da ação humana e tem a questão, o fator natural, né, que todos nós sabemos que a serra, ela também tem um fator, né, natural, que ela incendeia. Mas, assim, a gente observa que aqui no nosso município, São Geraldo do Araguaia, se nós conversarmos com os moradores antigos, aí como estava falando, né, sobre as mudanças climáticas, na década de 40, 50, né, 50 aí que iniciou-se o povoamento aqui da vila, né, o surgimento da vila de São Geraldo, a gente conversa e vê que houve a mudança climática. Aqui nós tínhamos o clima equatorial, né, chuva, todos os dias tinha o período da chuva, né, que é típico, característica da Amazônia. Mas com as derrubadas, né, a mudança aí do cultivo, né, que era a coleta de castanha para o cultivo da pecuária, né, houve essa ruptura. Então, todas essas transformações ocorreu na mudança climática e que hoje é visível. Nós estamos hoje no clima tropical, né, chuva bem definida, tem o período da chuva, né. Então, nós estamos sentindo na pele. Se nós tirarmos esse tempo para conversar com esses moradores antigos, dessa época daqui de São Geraldo, a gente percebe, né, claramente toda essa mudança climática. Então, não é algo assim, né, longe, não. É algo bem próximo a nós, está o tempo todo ali, né, para a gente estar analisando mesmo o fator real que nós estamos vivenciando. Tá? Só essa complementação aqui, tá? Muito obrigada. Obrigada, Simone. É exatamente o que você falou. E ninguém melhor do que você que está morando, né, na região, para nos dar conta dessa transformação, porque ao longo do tempo a gente vai sentindo essa mudança mesmo. A temperatura fica mais alta, né, o regime de chuvas muda, né, antes choviam praticamente todos os meses do ano, com uma intensidade semelhante, né, sendo que o período chuvoso era maior, essa intensidade já se esperava, né, inclusive a gente divide na nossa região toda entre inverno e verão, né, tempo de chuva e tempo de seca, que a gente costuma chamar inverno e verão, sendo que a gente não tem aquelas estações definidas como países europeus, né, mas a gente tem esses dois regimes para nos dar conta, né, de coisas e de informações climáticas e biológicas que são inerentes desses dois períodos, né? E, por exemplo, a agricultura, ela se movimenta também considerando esse período, a pecuária, os hábitos alimentares também são delineados, né, por essas informações climáticas e desses dois períodos de chuva e de seca. Então, são muitas informações que a gente deixa passar, às vezes, por não se atentar, mas que a gente o tempo inteiro está lidando com elas. E isso tem a ver
com a natureza. Isso tem a ver com o clima, isso tem a ver com a vegetação, tem a ver com o regime de chuva, né? E com a nossa permanência nos locais. Então, esse material, né, e eu vou voltar aqui rapidamente para o projeto político-pedagógico, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre ele, e depois eu tenho um filme para passar para vocês, que fala da questão da diversidade étnica, que tem muito a ver também com o projeto político-pedagógico. Só um instante. Deixa eu ver, tem alguma mensagem aqui no chat, vamos ver se a gente já... O José Martins falou que o pior é que sabemos de tudo isso e ainda acontece por parte de alguns grupos de devastadores. É uma pena ver tudo isso que está acontecendo. Exatamente, é uma pena, porque a perda é muito grande, a gente perde riqueza, né? A gente perde um tesouro que a gente tem, né, e que precisa ser conservado. Não estou dizendo manter preservado, intocado, sem, porque aí também a gente inviabiliza vários processos. Mas quando a gente se movimenta por conservar isso, nessa base de recurso, a gente também aumenta a chance de vida dessa base de recurso. Só um instante que eu vou projetar aqui o material ainda do projeto político-pedagógico que a gente discutiu ontem. Espera aí. Da cartilha. Ai, acabei abrindo em outro lugar. Voltar lá. Isso. Vou colocar. Tudo bem? Eu quero falar bem que dessa parte, né? Dos indicadores de alfabetização ecológica, que é um processo que a gente começa com a educação infantil, né? É super importante que as escolas entendam que para mudar o comportamento da população, a gente tem que começar com os pequenininhos, né? Que eu falo, com aqueles que estão se inteirando da vida ao redor agora. Então, a educação, a alfabetização ecológica, ela vai me dar base para que daqui 20, 30 anos eu tenha uma sociedade um pouco mais consciente do seu papel dentro do meio ambiente, né, dentro dos ecossistemas. Então, aqui eu trago um trecho, né, do que diz, inclusive, o Ministério da Educação sobre a alfabetização ecológica, que os indicadores educacionais são os instrumentos importantíssimos de gerenciamento nas atividades de monitoramento e avaliação das organizações em geral. Nesse sentido, os indicadores servem para acompanhar o andamento de projetos, programas e políticas, permitem observar o alcance de metas, apontar avanços, identificar os problemas em vista, a correção e, principalmente, a necessidade de mudança. E uma coisa super importante, eu falei isso e vou reforçar agora, esses indicadores, eles estão inseridos no projeto político-pedagógico com uma espécie também de meta a atingir, né, de meta numérica, porque quando é indicadores sempre são números envolvidos, né, quantidade de crianças a ser envolvidos em processos de alfabetização ecológica, a quantidade de séries, a quantidade de disciplina que traz essa interdisciplinaridade, os alcances disso, quando for possível medir com as provinhas, tudo isso faz parte do que você pode colocar no seu projeto político-pedagógico com interface socioambiental. Então, é muito importante, e aí eu friso, que questões como as que a gente debateu anteriormente, desde o início da nossa formação, seja de conhecimento dos professores, dos coordenadores pedagógicos e dos gestores educacionais, para que eles entendam
de uma vez por toda, que a educação ela precisa se envolver com problemas sociais pertinentes. E aí a BNCC ela traz isso muito claramente, né? Quando ela fala de semiologia, né? Que inclusive a semiótica ela já está inserida nos documentos da educação do ensino fundamental 1, né? 4º ano, já tem algumas pinceladas com a questão da neurolinguística e tudo mais, e até com relação ao processo de letramento matemático, para que se melhore esses índices, né, de percepção das crianças, a questão socioemocional inserida no documento. Então, o documento ele está apontando para essas questões de maneira assim, bem vigorosa. E é necessário que a população compreenda, né, e aí entra a escola de maneira muito pontual, que eu preciso mudar o comportamento a partir da base de informação. Eu tenho essas informações ao meu redor, eu tenho essas informações disponibilizadas em meio digital, e eu posso fazer uso dessas informações, inclusive com aqueles que estão próximos a mim, né? Eles podem disponibilizar essas informações para nos munir de material que a gente vai elaborar a partir de uma pegada mais pedagógica, né? E didática, ou até mesmo elaborando eventos de encontro, rodas de conversa, fóruns de debate. São atividades que eu posso fazer na escola. Eu insiro todas as áreas do conhecimento, né, todas as disciplinas, e aí cada disciplina vai fazer o uso que for possível daquela base de informação sobre a questão ambiental. Aí tem algumas referências, né, sobre a questão dos indicadores. Os mesmos são utilizados com frequência a nível macro, quando se trata de aspectos mais amplos da sociedade, ou em micro, quando se refere a um universo particular, uma empresa ou uma escola. Outros autores compreendem que os indicadores são, na realidade, qualquer dado estatístico que amplia a compreensão dos fatores que interferem nas condições e no desempenho de desenvolvimento de determinado fenômeno. Serve para interpretar os resultados, gerindo o desempenho, ampliando a análise crítica dos resultados apresentados, embasando o processo de tomada de decisão, contribuindo significativamente para a melhoria processual das organizações, facilitando o planejamento e o controle do desempenho, né? Aqui eu trago, por exemplo, como exemplo de fácil compreensão, temos o IDEB, que é um indicador fruto da combinação de outros 2 indicadores e de proficiência média dos alunos da escola. Média de alunos em português e matemática padronizada para estar entre o 1º e o 10º, e a taxa de aprovação que varia entre 0 e 1. Nesse sentido, o IDEB também varia de 0 a 10. Aí eu trago aqui algo que a escola tem que estabelecer, né, a sua missão e a sua visão, e aí eu trago o exemplo de uma missão que já fala na questão ambiental, né, proporcionar à comunidade escolar experiências educativas de valorização da vida em todas as suas formas, executando uma educação para a sustentabilidade. Quando a escola estabelece a sua missão dessa maneira, ela também faz um compromisso com a sustentabilidade, com esse processo educativo voltado para valorizar as questões ambientais. E aí, isso está descrito na missão. E a visão, ela pode ser assim: ser referência em ecoalfabetização, visando alcançar uma educação transformadora e emancipatória, capaz de formar pessoas social e ambientalmente responsáveis. Então, missão e visão podem casar para essa perspectiva socioambiental. Os valores podem ser valorização da vida, né, não somente a dos seres humanos, mas de todos os seres vivos, valorização da diversidade cultural, ao se valorizar a comunidade dos seres vivos de maneira ampla, incluindo-se as sociedades humanas em seus aspectos, não somente natural, mas também cultural. Valorização de diferentes formas de conhecimento, né, eu falei isso agora, né. Ao valorizarmos diferentes culturas, também nos abrimos às diferentes formas de conhecimento ou saberes, por elas estabelecidos. Valorização de uma sociedade sustentável, busca-se um modelo de sociedade baseado na sustentabilidade
equitativa e qualitativa da vida para todos, no lugar da superprodução e superconsumo para alguns e, consequentemente, pobreza para a maioria. Valorização de uma vida participativa para a construção de uma sociedade justa, equilibrada, nos aspectos social e ambiental. Então, aqui são os possíveis valores que podem vir no projeto político-pedagógico, tá? Eu trouxe esses exemplos. Agora, eu vou voltar e a gente vai passar um filme, né? Chama O Xadrez das Coisas, vocês vão gostar muito, é um filme para se pensar, que toca sobre questões mesmo de relacionamento, porque no final eu quero falar um pouquinho da questão socioemocional que envolve essa questão ambiental. Vou ver no chat se tem alguma consideração. Utilizar os recursos naturais com consciência, evitar desperdício, reutilizar, reciclar, reflorestar, preservar, e ainda cabe repensar e recusar, né, nos R's aqui, para completar assim. O que acontece? Essas questões são questões que precisam de aprofundamento, né? Então, aqui o que a gente faz é uma pincelada, né, em tudo, trazendo para que vocês rememorem coisas que vocês já viram, para que vocês tragam conhecimento com coisas que vocês não viram ainda, desperte a curiosidade de vocês. Não é algo assim tão sólido, porque, embora tenha o aspecto de formação continuada, porque houveram 4 encontros, né, cada encontro de 4 horas, né, então isso faz um percurso de formação continuada, mas não é suficiente para que vocês tenham uma base sólida de conhecimento. É preciso que vocês corram até essas informações, ampliem, elas sirvam como link para outras informações, reverberem entre vocês, discutam, né, e elaborem também conhecimento a partir do que vocês estão recebendo aqui. Eu vou para o filme agora, ele demora cerca de 20 minutos, com tempo para a gente voltar e fazer uma fala final. Vou fechar, porque precisa fechar, senão... Tia. De jeito nenhum. Tá louco. Ela é negra. Quem mandou a senhora botar outra empregada pra fora? Mas você não pode me deixar aqui sozinho com essa crioula. Vai tentar me bater, me roubar. Não dá tempo de arranjar outra empregada. Eu viajo amanhã, tia, e preciso deixar alguém com você. Essa negrinha, não. Ô, negrinha, olha, eu não quero ver você mexendo nessas gavetas, viu? Tem muita coisa de valor aí dentro, não quero ver você me roubando nada, hein? Neguinha, vê se não queima a minha comida, viu? Eu não quero você levando nada pra casa, não, hein? Neguinha, vê se não quebra isso aí, hein? Tá na hora do comprimido da senhora, dona Estela. Ah, hoje eu tô com muita dor. Me dá mais um comprimido. Né? Mas o sobrinho da senhora mandou eu dar um comprimido só por dia. Não interessa o que meu sobrinho falou. Quem manda aqui sou eu. Me dá mais um comprimido, anda. Não vou dar, não. Fica louca. Me dá mais um comprimido, anda, que eu tô mandando. Você paga pra me obedecer. Não. Eu sou paga pra cuidar da senhora. Negrinha, cuidado pra não cair, hein? Preocupada comigo, dona Estela? Não, é que tem muito carro importado lá embaixo. Vai causar mais estrago.
Uma nega miserável rezando pra uma santa negra. É por isso que não dá nada certo. Vê se você reza pra uma santa branca. De preta já basta você. Santa é santa, dona Estela, não tem cor. Foi por isso que Nossa Senhora apareceu com a cor negra para as pessoas. Para mostrar que a cor não faz diferença. Quem sabe Jesus Cristo não era assim? Preto que nem eu. Você tá louca, negrinha? Jesus Cristo era lourinho, de olho claro que nem eu. Dona Estela, que jogo é esse que eu nunca vi? Xadrez, né? Jogo de branco. Isso é que você não conhece, né? Porque preto só conhece xadrez na delegacia. Cansei. Faz outro. Não tem outro suco, dona Estela. Só tem laranja na despensa. E seu sobrinho não deixou dinheiro para mais nada. Se vira. Suco diferente. Que é isso? É acerola. Eu planto no quintal lá de casa. Você não tá querendo me envenenar para depois me roubar, tá? Diferente, mas gostei. E agora em diante só quero isso. Esse vem lá de casa. Para trazer mais, vou querer uma coisa em troca. O que você vai querer em troca, sua negrinha interesseira? Olha, presta muita atenção, negrinha, que eu só vou te explicar uma vez, hein? O objetivo desse jogo é tomar o rei do adversário, que é a peça principal. As peças que valem menos são essas aqui, os peões. Peão é a mesma coisa que empregada doméstica, não vale nada. E tem as peças brancas, que nem eu. E as peças pretas, que nem você. Eu só jogo com as peças brancas, que são as que iniciam o jogo. Esse jogo é muito inteligente, porque os brancos têm que estar sempre na frente dos negros. Dona Estela não queria me ensinar a jogar xadrez de verdade. Ela só queria ter uma vítima preta para poder mostrar a sua superioridade. Ela adorava jogar as peças pretas que ela comia no lixo, só para mostrar seu desprezo pelos negros. Checkmate. Preto como você só serve para jogar futebol. Se o peão era que nem empregada doméstica, a rainha devia ser que nem a patroa da gente. O jogo acabou virando uma verdadeira batalha. A dona Estela tentando destruir todas as minhas peças pretas e eu tentando destruir a rainha branca dela. Checkmate, checkmate. 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 Meu marido morreu.
me deixou aqui sozinha, sem ter um filho para tomar conta de mim. Por que vocês não tiveram filhos, dona Estela? Ele não quis que eu tivesse filhos, para não ter que dividir um amor com ninguém. Que desgraçado. Não quis que eu tivesse filhos e me abandonou aqui sozinha. Poxa, dona Estela, ele não teve culpa de ter morrido antes da senhora. Mas teve culpa de ter me feito abortar. De ter feito tirar um filho de dentro do meu útero. Você não sabe o que é perder um filho que eu nunca cheguei a ter. Pior que isso, dona Estela. Eu sei o que é perder um filho que eu cheguei a ter e a criar. Naquela manhã com a dona Estela, eu descobri que a gente não era tão diferente assim. No livro de xadrez, eu tinha lido que quando um peão chega na última casa do tabuleiro, ele pode se transformar em qualquer peça que já tenha saído do jogo, inclusive numa rainha. Foi aí que eu percebi que, apesar de eu ter nascido peão, eu não precisava ser peão a vida toda. Perdeu a rainha, neguinha burra. Peão preto na última casa, ele vira rainha. Cheque mate. O que significa isso? Foi embora. Você tá louca, crioula? Você precisa desse dinheiro. Mais do que dinheiro, dona Estela, eu preciso de dignidade. Num xadrez como na vida da gente, as peças pretas valem tanto quanto as peças brancas. Toma. Pra senhora. Quem sabe se a senhora não rezar pra ela, ela não te ajuda.
Ó, remédio da senhora. Ah, hoje eu tô com muita dor, me dá 2 comprimidos. A chave da casa. Ela quer que você volte. E eu também. Eu estive com ela. Agora, ela disse que não volta a trabalhar aqui enquanto a senhora não se arrepender do que fez. Mandou isso para a senhora. Bom, tia, eu viajo hoje à noite e dessa vez eu não vou deixar de viajar porque a senhora mandou outra empregada embora. Tá aqui seus comprimidos, tia.
Então, espero que vocês tenham gostado do filme. Eu trouxe esse filme porque é o último encontro, né? E porque a questão ambiental ela está cheia também dessas questões étnico-raciais, né? De relacionamento, o respeito aos modos de vida, né? Dos outros, daqueles que estão no mesmo território que a gente. Então, de certa forma, toda a nossa ação de educação ambiental, ela também tem que se orientar por isso, né? E aí eu acho esse filme ele é muito interessante para a gente avaliar essas questões que estão intrínsecas na sociedade e entre elas a questão do preconceito, né? Então vocês viram que a senhora, a idosa, ela tem assim um preconceito que é algo normal para ela, natural, é naturalizado, né? E que machuca muito as outras pessoas. Então, a educação ambiental ela também tem que prestar atenção nesse tipo de coisa, né? Ela tem que lidar, não é só pensar na fauna e na flora, mas também como nós estamos naquele ambiente enquanto sociedade. Então, é super importante esse tipo de discussão, de abordagem. Né? Espero que vocês tenham gostado do filme. Ele é muito interessante, está disponível no YouTube, se vocês quiserem depois assistir de novo, ou projetar para alguém, mandar para alguém, é bem interessante para estabelecer essas discussões no ambiente. Agora, eu gostaria de ouvir vocês, né, se vocês puderem abrir o microfone e falar um pouco, esse é nosso último encontro aqui com formação de professores, a gente vai se encontrar de novo mais com outros contextos, é interessante que vocês também se manifestem, né? A Elizabeth disse que gostou muito do filme, que é muito interessante. Helenice, se você quer falar, pode falar. Oi, sim, eu gostei muito da formação, é muito proveitosa, e o filme, então, eu amei esse filme, vou levar para as minhas turminhas, né, e tudo de bom. Obrigada, Helenice. Gente, quem mais quiser se manifestar, vamos falar alguma coisa. Foram 4 encontros, né? Não é possível que não dá para falar nada. Oi, gente, bom dia. Bom dia, Valéria. Pois é, eu estava analisando, né? Eu estava já há alguns minutos querendo falar sobre essa questão. E aí o vídeo representa bem, eu vejo assim, o que é natural para mim. Porque para aquela senhora, o que era natural para ela era o preconceito. E sobre a questão ambiental, é natural para as pessoas que o que elas fazem na degradação do meio ambiente é certo para elas. Eu fiquei afastada da sala de aula 2 anos. E comecei a vender na zona rural. Eu tenho minha lojinha de roupa e comecei a vender, né? E comecei a andar muito para a zona rural. E aí você conversa com os ribeirinhos, com os colonos, você vai conversando e você vê que aquilo está enraizado nele. Então, não adianta você lá querer ser um educador ambiental, chegar lá com as palavras técnicas e tentar ensinar para ele que aquilo ali é certo, porque eu escutei muito já, gente, conversando com essas pessoas, que aquilo era baboseira e que é idiotice e muito mais coisa. Então, você tem que, eu falo assim, para você conscientizar, mudar a visão dessas pessoas, você tem que ir muito a fundo. E você tem que saber também quais são os modos, eu vejo assim, os modos de chegar nessas pessoas. Eu vejo que o principal foco que está ligado no vídeo, que né, a empregada demonstrou, qual era a importância dela. Primeiro, ela mostrou o valor dela. Então, acho que a gente tem que mostrar, primeiro, o valor que tem que preservar. Não adianta você chegar lá, que seja um fiscal de meio ambiente, o IBAMA, querer multar e falar para ele que ele está errado, e não mostrar qual é o lado bom de estar certo. Eu penso assim. Porque, gente, eu andei muito na zona rural, eu conversei com muitos agricultores. E, por último, semana passada, eu estava na zona rural e eu estava na casa e eu acabei vendo um jabuti atravessando da estrada. Quando eu cheguei na casa que eu estava dormindo, eu falei assim, olha, gente, eu vi um jabuti. Eles, uai, por que você não trouxe para cá, para a gente comer? Aí eu dei um pulo lá, na Jesus Cristo, eu não vou fazer isso.
Eu prefiro fazer o que eu fiz, trazer 10 frangos para vocês, eu trago de lá, mas eu nunca vou fazer isso. Aí comecei a conversar com eles, a importância de manter as espécies. Então, a gente tem que, não pode ser, eu acho assim, radical. Eu acho que a educação ela tem que tentar ter esse vínculo de amizade, de chegar na pessoa. Quando eu falei a questão da rádio, eu vejo que o pessoal da zona rural, o pessoal que tem terras, os pequenos agricultores, eles têm esse costume de escutar rádio. Então, tudo que eles escutam lá, se ele escutar um programa lá explicativo, ele vai valorizar. Mas se um chegar lá, uniformizado, vestido, dizendo que seja qualquer coisa, ele já bota para correr com uma quente e duas fervendo. Isso eu estou falando, isso é a realidade que eu presenciei. Que eu vejo assim, que é muito mais fácil você chegar numa relação de amizade, para ter essa amizade e educar aquelas pessoas do que não pode queimar, do que tem que preservar essas espécies. Você tem que criar esse vínculo de amizade, mostrar para ele o valor de preservar, de preservar essa natureza, porque aquilo vai servir para ele futuramente. Eu acho que é muito mais fácil. Eu acho que tudo a gente tem que demonstrar o valor, né? Primeiro, antes de incriminar. Pois é isso, gente. Minha contribuição, eu acho que é essa, o meu modo assim, minha visão sobre questão de meio ambiente. Obrigada, Valéria. É muito assertiva mesmo a sua visão e a linguagem ela é fundamental. É por meio da linguagem que você vai mudar o comportamento, mas a linguagem ela precisa ser afetiva, né, e respeitosa, e reconhecendo o conhecimento que o outro tem, né, não desmerecendo. Então, com essa linguagem mais afetuosa, né, você consegue mudar algumas coisas. Daí que eu trouxe a questão mesmo do filme, para falar um pouco dessa linguagem, que é uma linguagem mais emocional, né? Que, inclusive, a BNCC traz essa possibilidade nos seus conteúdos, trabalhar o socioemocional. Alguém mais quer falar, gente? Quiser, a Simone levantou a mão. José Martins, pode falar. Bom, primeiramente, bom dia para todo mundo, né? A gente analisando esses pontos aí, concordei em parte também com a Valéria, beleza, adorei a reunião, a palestra, e vou mais além um pouquinho, né, do que ela falou, e é verdade, realmente, mas a gente, botando um ponto mais positivo aí em cima dessas relações, de vivências, nossa, com nossos alunos, já venho trabalhando já há 25 anos, mais ou menos, com alunos, de primeira fase, só de segunda fase e ensino médio, e a gente percebe que há uma grande resistência, realmente, isso aí, mas é aquela velha história, água mole, pedra dura, até bate tanto até que fura, né? Então, a gente vem nessa ideia aí, de todo dia estar reforçando, batendo na tecla, né? E aquilo não deixa de fragmentar um pouquinho, né? Aquele que tem já a parte de devastação no seu interior, pelo menos vai amolecendo um pouquinho mais, né? E se nós conseguirmos, pequena parte ainda, né, nessa socialização aí, para nós já é alguma coisa, né? Eu penso assim também dessa forma. E não adianta que nós não vamos ter êxito 100%. E cabe a nós estar sempre batendo naquela tecla, né? E a gente vem sempre reforçando essa ideia de preservação, de conservação do meio, né? Conservação das espécies, e assim por diante. Então, esse curso só vem fortalecer nossa força, né? Nossa batalha aí com essa população que às vezes deixa até desejar, né? Por muitos momentos, né? Então, minha visão também é em cima disso aí. Mas você também está certo, Valéria. Beleza, é em cima disso mesmo. Realmente, nossa ideia tem que ser isso, né? E sempre bater forte, focando na ideia desses que são pouco, que tem a noção de ecologia, né, e outros assuntos aí, que vi só degradando as espécies, diminuindo a sua totalidade, né, e às vezes até extinção. A gente está
no caminho certo, com certeza. Isso aí a gente vai se multiplicar toda essa ideia, e para os que irão vir somar com essa ideia, só vai ajudar o meio ambiente, né? Só vai reforçar mais essa nossa ideia de preservação. Essa é a minha fala. Muito obrigado a todos. Obrigada, José Martins. A Simone levantou a mão, não sei se ela está querendo falar ainda. Tá, Simone? Mais alguém? Eu vou só abrir a cartilha aqui e vou ler o finalzinho dela, que é um texto que eu escrevi, entendeu? Encerrando essa parte de formação de professores, para deixar o material para vocês, tá? Só um instante que eu vou projetar ela aqui e vou, na verdade, vou abrir de outro jeito, para poder ler esse finalzinho da cartilha, que está bem interessante. O projeto político-pedagógico, como o próprio nome diz, é um instrumento de gestão, é um plano para a política curricular da instituição de ensino. A inserção da educação ambiental no projeto político-pedagógico da escola pode nortear ações que estimulem a solidariedade, a igualdade e o respeito aos direitos humanos, a nível local, valendo-se de estratégias democráticas. Ao gestor caberá promover uma articulação harmônica entre os recursos humanos e materiais, elementos essenciais de que a escola necessita para alcançar sucesso no processo de inserção da educação ambiental no cotidiano da escola. E, a partir de sua política, formar cidadãos autônomos, criativos, construtores e transformadores da sociedade. Nós, da equipe de educação ambiental, nos preocupamos em consolidar um documento que sirva como referencial de consulta para pensar as ações educativas para a sustentabilidade e, assim, contribuir com a conservação ambiental. Eu trouxe esse texto aqui para a nossa finalização justamente porque ele sintetiza toda a preocupação da gente com esse projeto de educação ambiental da Ponte. Eu penso, com os anos que eu tenho trabalhando com educação ambiental, eu poderia vir simplesmente e trazer algumas brincadeiras, trazer alguns filmes, ensinar vocês a fazer brinquedo com garrafa PET, mas não, eu penso que a educação ambiental ela tem que ser disseminada a partir de uma visão mesmo político-transformadora, né? Uma visão de cuidado com o ambiente, uma visão de informação, de conhecimento. Não adianta eu vir só com a educação ambiental como se, vamos fazer uma ação de limpar a cidade. Mas se aquela ação não for pensada a partir de quem gera mais lixo, né? Aonde esse lixo, qual é o tempo de decomposição que aquela garrafa PET vai levar na natureza, aquele plástico, aquele tecido, né? Quem produziu, o que é envolvido, entendeu? Qual é o processo de industrialização de uma pilha, né, de uma bateria? Quais são os metais pesados que são envolvidos naquele processo de industrialização? Onde é captado, né? Qual é a base de exploração daquela matéria-prima para a produção da pilha e da bateria? Esse conjunto de informação vai fazer com que o indivíduo compreenda a importância de cada uma dessas coisas e de cada um desses processos, né? Então, a educação ambiental, ela precisa se preocupar com isso, ela não vai se preocupar só com, vamos fazer hoje uma ação para limpar a beirada do rio. Sim, é importante, a gente deve fazer sim, é responsabilidade de todo mundo, mas vamos pensar por que é importante limpar? Porque aquele lixo vai para dentro da água, vai para os peixes, vai contaminar a água, né? Está sendo construída uma ponte. E a gente faz as reuniões públicas, e depois eu vou mandar o convite da reunião pública para vocês, que vai ser no fim do mês, a gente faz justamente para trazer as informações para a população da qualidade da água, do processo de reparação de áreas degradadas, né,
do monitoramento da fauna aquática, do ruído que está sendo gerado, dos níveis de poeiras. A gente vai também fazer um processo educativo de educação para o trânsito, quando a ponte estiver já próximo da inauguração, porque o fluxo de veículo vai mudar, vai ser mais veloz, as cidades precisam estar, a zona urbana e rural precisam estar adequada, né? As pessoas sabendo daquela movimentação de veículo que vai ser maior, dos riscos que a população sofre, do atropelamento de animais. Então, a educação para o trânsito também vai estar inserida, mas também pensando da importância dessas coisas, né? Então, por isso que eu defendo que a educação ambiental, ela tem que ser uma educação ambiental transformadora do comportamento, por meio dessas informações, e não só prevendo ações pontuais. É esse pensamento que a gente tem, né, e eu contribuo com esse processo de educação ambiental, de comunicação social da ponte. Se vocês pregarem o material, vocês vão ver que é super bem escrito, é bem referendado, é um material que eu me preocupo muito em pesquisar para elaborar ele. Quando eu vou fazer uma oficina dessa, eu passo uns 2 dias elaborando o material, pesquisando, trazendo o mais recente para vocês, trazendo o mais responsável em matéria de informação, né? Então, eu deixo aqui, a gente encerra hoje esse 4º módulo de educação ambiental e encerra a formação de professores, chamando vocês também para se transformarem nesses educadores ambientais transformadores, tá? Essa é a minha mensagem, a gente já chegou no final do nosso tempo, é a mensagem que eu deixo para vocês, né? E agradeço muito esses 18 que findaram, a gente já teve muito mais gente nas salas, né? São os resistentes, eu sei que hoje é facultativo, né? Mas é importante a gente discutir essas questões. E aí a gente às vezes está em casa, né? No facultativo, não está fazendo nada, assistir um filme como aquele, receber essas informações é super importante. Eu agradeço muitíssimo vocês, tá? Pela participação. A gente vai produzir agora, elaborar descobrir uma maneira de fazer um certificado para vocês com as horas intermódulos de vocês, né? A gente se comprometeu de fazer esse certificado com 120 horas para as pessoas que participaram dos módulos, e a gente vai, então, depois deixar esse material nas secretarias de educação para que eles entreguem para vocês, tá? Muito obrigado, um abraço, tenham uma boa tarde, um bom resto de semana, né? Que o fim de semana já está se aproximando, e fiquem bem, fiquem com Deus. Abraço. Obrigada.